Si estás escuchando esta historia desde algún rincón polvoriento del interior de México, desde una capilla silenciosa en las montañas o desde la ciudad donde todo parece correr demasiado rápido, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos acompañas. Y si este relato toca tu corazón, deja tu like y suscríbete al canal. Porque hay relatos que no fueron escritos para impresionar, sino para ser compartidos con respeto, como quien confiesa una verdad que ha guardado durante toda la vida. Me llamo Tomás Mendoza. Tengo 81 años y más de 5 décadas al servicio de la misma iglesia, en un pueblo que apenas aparece en los mapas, San Miguel de los Remedios. Aquí, el tiempo no se mide en relojes, sino en campanadas, en la sombra de los maizales, en el paso lento de los burros por la calle de tierra. Cuando llegué, era un joven con sotana nueva y fe aprendida en los libros. Hoy, lo que me queda es una fe que se transformó, una que se ensució de barro, de dudas y de verdades que jamás imaginé encontrar bajo un altar. La iglesia de Nuestra Señora de los Milagros fue construida en 1642, con piedras volcánicas del Cerro de la Cruz y manos de indígenas que nunca dejaron de cantar sus oraciones en náhuatl. Desde niño se escuchaban rumores sobre milagros que ocurrían en ese lugar. Curaciones sin explicación, sueños premonitorios, lluvias que llegaban después de rezos colectivos. Pero yo siempre pensé que eran exageraciones de pueblo, hasta que, una madrugada fría de noviembre de 1987, algo ocurrió que partió mi vida en dos. Eran las 3 de la mañana. Yo dormía en la pequeña habitación junto a la sacristía cuando escuché un sonido sordo, como un quejido, proveniente del altar mayor. No era un animal ni el viento. Me levanté, tomé la linterna y caminé descalzo, con esa mezcla de temor y responsabilidad que uno siente cuando cree que algo divino está a punto de manifestarse. La nave estaba vacía, pero al acercarme al altar, noté algo extraño. Una de las piedras del piso estaba mal encajada, parecía movida, como si alguien o algo la hubiera empujado desde abajo. Con esfuerzo, retiré la piedra. Debajo, no había tierra, sino una abertura oscura que descendía con peldaños tallados directamente en la roca viva del cerro. Era imposible. En los planos no existía ningún túnel. Nunca se mencionó nada parecido en los registros parroquiales. Aún así, bajé. El aire era espeso, húmedo, cargado de un olor entre incienso antiguo y tierra mojada. Lo que encontré al final de ese pasadizo no era una simple cueva, era una cripta circular, con muros de piedra adornados con símbolos prehispánicos, nichos con esqueletos cuidadosamente acomodados, y un altar central con manchas secas que en el fondo de mi alma supe que eran de sangre. Me acerqué temblando. En el altar una inscripción tallada en náhuatl y fechada en 1642 decía: «Aquí los últimos guardianes del fuego sagrado sellaron el pacto, que este lugar permanezca oculto, pero vivo, que el equilibrio entre el cielo y la tierra no se rompa jamás». Me quedé allí mucho tiempo. No recé. No entendía qué estaba viendo. Solo recuerdo haber pensado que acababa de abrir algo que quizás no debía. El padre Tomás pasó el resto de esa noche en vela. No volvió al túnel de inmediato. Se quedó sentado en el banco de madera frente al altar mayor, con el códice sobre las rodillas, intentando entender qué se esperaba de él. El texto era confuso, lleno de metáforas y advertencias. Hablaba de la sangre que calma el eco y del humo que abre el camino, pero también mencionaba algo muy concreto, nombres, 3 para ser exactos: Aurelio, Esperanza, Itzel. No decía más. Solo que ellos conocen la lengua que despierta y la ofrenda que no corrompe. Era como una clave escrita para otro tiempo. Tomás sabía que si esos nombres seguían existiendo en el pueblo, había que encontrarlos. Durante los días siguientes, sin contarle a nadie sobre el túnel ni sobre el códice, Tomás empezó a observar con otros ojos.
Recordó que Aurelio era el nombre del anciano que vivía en la casita más alta del cerro, donde ni siquiera llegaba el agua entubada. La gente decía que hablaba con las plantas, que nunca enfermaba, que su nieta, una joven que había nacido de pie, como los antiguos curanderos, era muda pero curaba con las manos. La llamaban Itzel, y Esperanza era la partera del pueblo. Había asistido más nacimientos que cualquier médico. Nunca había salido en una ambulancia ni usaba bata, pero las madres decían que su presencia bastaba para que el dolor se volviera soportable. Tomás los conocía de vista, pero ahora los miraba como si fueran custodios de algo que él apenas empezaba a entender. Una mañana, mientras barría las hojas del atrio, vio a Esperanza subir los escalones del templo con paso lento pero firme. Llevaba un rebozo verde oscuro y una mirada que parecía saber cosas que los otros ignoraban. Sin decir palabra, se detuvo frente a él y extendió la mano. En su palma había un pequeño colgante hecho con hueso de ave y un hilo rojo trenzado. Tomás lo tomó, y en ese instante sintió que algo en su pecho se acomodaba, como si por fin hubiera encontrado la pieza que faltaba. Ella solo dijo una frase, como quien confirma una sospecha antigua. «Ya viste lo que había que ver, padre. Ahora hay que decidir si vas a guardar o a destruir». No hubo amenazas, no hubo presión. Solo esa calma implacable con la que los pueblos antiguos enfrentan los dilemas eternos. Esa misma tarde, Tomás fue a ver a Pinto Aurelio. Lo encontró en su milpa, arrodillado entre mazorcas como un monje de la tierra. El viejo lo saludó con un gesto de cabeza y señaló un tronco para que se sentara. No hablaron durante varios minutos. Solo se oían los grillos y el viento entre las cañas secas. Finalmente, Aurelio rompió el silencio. Los frailes de antes no eran santos, pero entendían el peso del fuego. Lo que hay debajo de tu altar no es un peligro, a menos que se lo niegue. Tomás no necesitó más explicaciones. Sabía que el viejo hablaba de un equilibrio, de una llama que, si se apagaba, apagaba algo más que luz. Fue Itzel quien lo llevó de vuelta al túnel. Una noche sin luna, se apareció en la puerta de la sacristía sin avisar. No dijo nada, solo extendió la mano. En sus dedos llevaba un anillo de cobre con símbolos que Tomás había visto en el códice. Bajaron juntos. Ella, con paso firme, conocía cada piedra, cada giro del pasadizo. Él, detrás, sentía que cruzaba no solo una frontera física, sino espiritual. Al llegar a la cripta, Itzel encendió un copal hecho con resina negra. El humo subió en espiral, y por primera vez Tomás sintió que no estaba en un lugar prohibido, sino sagrado. Un templo dentro del templo, un vientre ancestral donde la fe no tenía dogmas, pero sí memoria. Lo que sucedió allí esa noche, él nunca lo explicó con detalles. Solo dijo que no fue un rito, sino un reconocimiento, que no vio milagros ni escuchó voces del más allá, pero que, por primera vez, entendió que la fe no era una sola línea recta, sino un tejido, que la cruz y la espiral podían convivir, que no había traición en proteger lo que había sido enterrado, sino fidelidad a algo más profundo que las reglas. Al salir del túnel, con los pies cubiertos de polvo y los ojos húmedos, supo que no podía hablar con el obispo, al menos no todavía. Antes debía entender cómo vivir con ese secreto. Desde aquela noite, algo mudou en Tomás. Não era visível aos olhos dos paroquianos, mas quem o conhecia de perto, como Dona Inés, que cuidava da limpeza do templo, dizia que ele andava mais leve, como se tivesse tirado um peso antigo dos ombros. Suas homilias continuavam claras e firmes, mas agora tinham uma doçura diferente. Falava de reconciliação, de raízes, de escutar os silêncios. Começou a introduzir pequenas mudanças nas orações, sem que ninguém percebesse.
Mencionava o sol, a terra, os antepassados. Para ele, não era heresia, era reconhecimento. Um modo de rezar com todos os nomes de Deus. Pouco começou a se reunir com os três guardiões. Nunca em público. Sempre nas primeiras horas da madrugada ou nos últimos raios da tarde. Falavam pouco, mas entendiam muito. Ele levava perguntas, dúvidas e às vezes apenas ouvia. Esperança ensinava-lhe sobre ervas que cresciam ao redor da igreja e que, segundo ela, curavam sem pedir licença à farmácia. Itzel o levou a ver uma nascente escondida atrás do cerro, onde antigas sacerdotisas lavavam os pés antes dos partos. E Aurélio, apenas caminhava com ele, em silêncio, como quem ensina não com palavras, mas com o corpo inteiro. As missas de domingo continuavam como sempre, mas havia um brilho diferente nos olhos do padre. Alguns diziam que estava mais inspirado. Outros, que andava estranho, meio ausente. Uma criança chegou a comentar com a mãe que El padre huele a tierra mojada a hora. Mas ninguém desconfiava do que estava por trás disso. Tomás não havia deixado de ser católico. Pelo contrário, sentia-se mais próximo de Deus do que nunca. Era como se tivesse voltado ao berço da criação, a um lugar onde o sagrado não dependia de dogmas, mas de presença. Onde rezar era também ouvir os grilos, sentir a brisa e agradecer ao milho. No entanto, a paz não duraria. Em fevereiro de 1988, o bispo de Guadalajara anunciou uma visita pastoral a San Miguel de los Remédios. Iria inspecionar templos antigos da região, avaliar a fé da comunidade e passar uma noite no povoado. A notícia correu como vento de cerro. Era raro, quase inédito, que um alto prelado se interessasse por um vilarejo tão esquecido. Mas algo na movimentação da igreja nos últimos meses havia chamado a atenção da cúria. Diziam que uma denúncia anônima tinha sido enviada. Alguém, possivelmente um seminarista visitante, viu Tomás entrando sozinho na sacristia durante a madrugada. E escreveu uma carta. Tomás recebeu a notícia sem surpresa, como se já esperasse no fundo que o segredo chamaria a atenção de olhos maiores. Não era medo o que sentia, mas tristeza. Sabia que um confronto seria inevitável. Tinha apenas algumas semanas para decidir. Negar tudo e manter as aparências, ou abrir as portas e confiar. Foi então que chamou os três guardiões para uma conversa sob a figueira do pátio lateral da igreja. «No quero esconder lo que no es pecado», disse ele, «pero tampoco quiero exponer lo que ha sido cuidado por siglos». Aurélio foi o primeiro a falar. «Entonces, deja que él vea». Esperança assentiu. E Itzel, com um simples gesto, lhe entregou uma chave envuelta em um paño de manta. Na noite anterior à chegada do bispo, Tomás não dormiu. Passou horas escrevendo em seu diário, que mais tarde esconderia atrás da imagem de São Francisco. Era uma carta para o futuro, para quem um dia quisesse entender por que aquele túnel não foi fechado, por que aquela pedra não voltou ao lugar. No final da última página, escreveu: «El verdadeiro sacrilégio no es mezclar caminos, sino negar que Dios puede caminar por más de uno. Si este fuego sigue ardiendo, es porque aún hay verdad debajo de nuestros pies». O bispo Dom Renato Galván chegou a San Miguel numa manhã clara de março, trazendo consigo dois jovens seminaristas, uma maleta de couro e o ar austero de quem já viu demais para se impressionar com histórias de vilarejo. Foi recebido com pompa discreta, flores na entrada da igreja, crianças com faixas brancas e os sinos repicando como se o tempo quisesse mostrar boa vontade. Tomás o esperava no pórtico com as mãos cruzadas e um sorriso sincero, mas contido. Sabia que não podia improvisar. Cada gesto agora seria observado como se valesse um julgamento eterno. Durante o dia, tudo transcorreu dentro da liturgia. O bispo celebrou a missa, visitou as instalações do templo,
Fez perguntas sobre batismos, confissões, registros de comunhão. Tudo meticuloso, tudo dentro do esperado. Mas quando o sol começou a cair, Dom Renato pediu uma conversa privada com Tomás na sacristia. Fecharam a porta, e por alguns minutos houve apenas o ranger do banco de madeira. Então o bispo falou direto. Padre Mendoza, recebi relatos preocupantes. Dizem que há práticas não autorizadas sendo realizadas nesta paróquia. O senhor sabe do que estou falando? Tomás não desviou o olhar. Sim, excelência. Sei exatamente de que se trata. Ao invés de se justificar, Tomás fez algo inesperado. Estendeu a chave enrolada no pano que Itzel lhe entregara. Não lhe puedo explicar com palavras lo que ha vivido este lugar, pero puedo mostrar-lhe. O bispo hesitou. Olhou para a chave como se ela carregasse séculos de heresia. Mas havia algo na postura de Tomás, uma firmeza sem raiva, uma paz que não se ensaia, que o fez aceitar. Saíram pela porta lateral da sacristia, atravessaram o pequeno jardim dos fundos e chegaram à entrada do túnel, onde a pedra já havia sido cuidadosamente removida. O bispo olhou para baixo, viu os degraus úmidos e sombrios, e desceu. A cripta estava silenciosa, como sempre, mas aquela noite tinha um peso diferente. Tomás acendeu o copal. Itzel já estava lá como se soubesse. Aurélio e Esperança chegaram em seguida, em silêncio, cada um carregando um pequeno objeto. Uma vela de sebo, um ramo de pirul, um tamborcito de barro. Nada suntuoso, nada profano, apenas símbolos de uma fé sem púlpito. O bispo observava tudo em silêncio. Não interveio. Seus olhos percorriam os símbolos nas paredes, os esqueletos sentados, os cantos em náhuatl que saíam da boca muda de Itzel com uma força impossível de explicar. Não havia espetáculo, apenas presença. Quando a cerimônia terminou, Dom Renato se aproximou do altar de obsidiana e colocou a mão sobre ele. Ficou assim por alguns segundos. Depois olhou para Tomás e disse: Não há heresia em lo que é visto. Há memória e respeto. Tomás quase não acreditou. O bispo não exigiu que selassem o túnel. Em vez disso, fez algo ainda mais surpreendente. Pediu que mantivessem tudo como estava, mas com discrição. Este lugar pertenece a uma verdade que não está em los libros, pero que se siente aqui. Mientras no se rompan los fundamentos de nuestra fe, yo no los voy a condenar, pero deben seguir en silencio. Na manhã seguinte, Dom Renato celebrou a missa com serenidade, despediu-se da comunidade com palavras doces e nunca mais voltou a mencionar os túneis. Nenhum relatório foi enviado à cúria, nenhuma sanção foi aplicada. Para os olhos do mundo, San Miguel de los Remédios era apenas mais um vilarejo esquecido. Mas para os que sabiam, aquele era agora o único lugar onde o sagrado não se dividia por religiões, mas se tecia como uma manta antiga, feita de diferentes fios, todos apontando para a mesma luz. Os anos seguintes foram como uma segunda ordenação para Tomás. Continuou a cumprir suas funções como pároco, batizando, casando, rezando pelos mortos, mas agora com um entendimento mais amplo da fé. Não deixou de seguir os ritos da igreja, mas passou a olhar cada sacramento como parte de algo maior, algo que não cabia apenas no latim ou nos manuais do seminário. Quando consagrava o pão, lembrava dos grãos de milho que Itzel lhe mostrara no alto do cerro. Quando dava a extrema unção, colocava também uma folha de pirul embaixo da cama do doente, como Esperança lhe ensinara. Não era heresia, era acolhimento. Com o tempo, os guardiões foram envelhecendo. Aurélio morreu numa manhã serena, sentado à sombra de uma árvore, como se tivesse se despedido da terra com um suspiro. Itzel assumiu seu lugar com um silêncio ainda mais profundo. Esperança. Ficou quase cega, mas suas mãos continuaram firmes até o último parto que acompanhou, já com mais de 80 anos.
O povoado, sem saber o que acontecia debaixo da igreja, sentia que havia algo especial naquela gente. Uma reverência diferente, como se todos ali carregassem um pedaço de uma história que ninguém ousava escrever. Tomás nunca escolheu um sucessor. Sabia que esse tipo de herança não se passava por decreto, mas por sintonia. Observava os jovens padres que vinham de passagem em missões ou visitas breves. A maioria estava preocupada com doutrina, com números, com sermões impecáveis. Poucos sabiam escutar a terra. Poucos paravam para sentir o cheiro das velas velhas ou ouvir os estalos do altar de madrugada. Um ou outro parecia promissor, mas nenhum ficou tempo suficiente para ser confiado ao segredo. E assim, Tomás seguiu sendo o único elo entre a luz da sacristia e a escuridão viva dos túneis. Certa vez, um padre mais novo perguntou se ele acreditava em milagres. Tomás respondeu que sim, mas não os espetaculares, cheios de fumaça e conversões instantâneas. Acreditava nos pequenos. Uma criança que volta a falar depois de meses, um campo seco que dá flor depois de uma noite de cantos, um homem solitário que encontra paz num banco de igreja sem pedir nada. Milagres, para ele, eram aquilo que o mundo deixava de notar por distração. E muitos desses milagres, ele sabia, tinham raízes que desciam até o coração pulsante da cripta. À medida que a velhice se tornava mais presente, Tomás começou a deixar cartas. Não testamentos formais, mas bilhetes escondidos nos missais, nas gavetas da sacristia, nos cantos mais esquecidos da casa paroquial. Neles, não explicava o segredo, apenas deixava perguntas. ¿Dónde empieza realmente la fe? ¿Puede la tierra ser altar? ¿Y si Dios también habla desde abajo? Sabia que um dia alguém encontraria esses papéis e talvez começasse a escutar os mesmos sons que ele escutou naquela noite de novembro. E quando isso acontecesse, que ao menos tivesse a chance de escolher. Aos 81 anos, Tomás já não subia ao altar com a mesma firmeza. Suas mãos tremiam ao levantar o cálice, e sua voz, às vezes, se perdia nas ladainhas. Mas nunca deixou de cumprir o que considerava sua missão, manter vivo o pacto. Não por teimosia nem por orgulho, mas porque sabia, no fundo do peito, que havia ali um sagrado que nenhuma doutrina era capaz de nomear. Um sagrado que tinha cheiro de barro, de sangue antigo, de silêncio cantado em línguas que quase ninguém mais lembrava, mas que ainda vibravam sob seus pés toda vez que pisava atrás do altar. Foi numa tarde nublada de setembro que Tomás sentiu que algo dentro dele começava a se despedir. Não foi dor nem susto. Foi uma espécie de cansaço doce, como quem termina de ler um livro muito antigo e, ao fechá-lo, entende que as páginas não se apagaram, apenas mudaram de lugar dentro do peito. Sentado no banco de madeira diante do altar, com o sol filtrando-se em faixas entre os vitrais, ele rezou como sempre fazia, mas dessa vez não pediu nada. Só agradeceu, por ter visto, por ter escolhido ficar, por ter sentido Deus mesmo onde diziam que ele não estava. Naquela noite, sentou-se à mesa de sua cozinha simples e escreveu a última carta, não endereçada a ninguém, apenas ao tempo. Começava com uma frase que parecia retirada de algum salmo esquecido: "Si el fuego sigue ardiendo, es porque aún hay quien lo honra con el silencio." Descreveu o pacto com delicadeza, sem revelar nomes nem datas. Falou do túnel como quem fala de uma ferida aberta na terra que, ao invés de supurar, curava. Disse que sua maior heresia talvez tivesse sido amar a Deus com mais liberdade do que os livros permitiam, mas que nunca se arrependeu. 3 dias depois, seu corpo foi encontrado na sacristia, reclinado numa cadeira de vime, com um rosário entre os dedos e um leve sorriso nos lábios. Dona Inés foi quem o encontrou. Disse que não havia tristeza no rosto dele, apenas descanso, como quem finalmente entregou um segredo pesado ao colo do mundo.
O povo de San Miguel velou o padre com devoção. Vieram pessoas de vilarejos vizinhos, antigos coroinhas já adultos, crianças que ele havia batizado, mulheres que haviam parido com orações suas. A igreja ficou cheia de velas e flores do campo, e pela primeira vez em muitos anos não houve sermão. Apenas silêncio, um silêncio bonito, respeitoso, como ele gostava. Durante os preparativos para a missa de corpo presente, os seminaristas enviados pela diocese encontraram os bilhetes escondidos. Um a um, foram descobrindo frases em latim, em espanhol arcaico e até mesmo em náhuatl. Não entenderam tudo, mas algo nos gestos do povo, no modo como falavam do padre, os impediu de descartar os papéis como loucura. Um deles, o mais novo, ficou profundamente tocado. Passou a visitar o povoado uma vez por mês, sem aviso. Ajudava nas missas, ouvia os moradores, aprendia sobre as plantas com as curandeiras. E um dia, discretamente, Itzel o levou até a entrada do túnel. Ele entendeu sem que fosse preciso dizer nada. San Miguel de los Remédios voltou a ser, para o mundo, um vilarejo esquecido entre colinas. Mas para os que vivem ali, cada amanhecer traz consigo uma reverência silenciosa. O altar de pedra continua firme e o túnel continua vivo. Não como uma ameaça, mas como uma lembrança de que o sagrado também habita as sombras. Itzel segue sendo guardiã. Esperança partiu em paz, certa de que o ciclo havia sido respeitado. E o jovem padre, agora já mais velho, carrega no peito a mesma chave que Tomás lhe deixou envolta num lenço branco, sem dizer uma só palavra. Só um olhar e um leve aceno de cabeça. As paredes da cripta continuam recebendo os mesmos cânticos antigos, os mesmos gestos ancestrais e uma fé que não precisa de aprovação, só de presença. Aqueles que descem ali não vão por curiosidade nem por rebeldia. Vão porque foram chamados, porque algo no fundo do coração lhes disse que a luz também pode vir debaixo da terra. E enquanto houver alguém que acenda o copal, que cante com o ventre, que celebre com o corpo inteiro, o pacto seguirá vivo. Não como segredo, mas como verdade profunda. A verdade de que há muitas formas de tocar o divino, e que às vezes a mais pura delas é escutar. Com o passar dos anos, os habitantes de San Miguel começaram a notar pequenas mudanças. Não no céu, nem na terra, mas uns nos outros. Os mais velhos, que antes guardavam certas histórias como se fossem perigosas, passaram a contá-las com mais serenidade, nas rodas de fogão ou nos corredores do mercado. As crianças voltaram a brincar ao redor da igreja, como se ali não houvesse mais temor, mas abrigo. E os jovens, mesmo os mais céticos, começaram a visitar o campo com mais respeito, colhendo plantas como quem recolhe memórias. Nada foi imposto. Tudo nasceu da presença de algo que ninguém nomeava, mas todos sentiam. Itzel envelheceu em silêncio, como era de se esperar. Continuava sem dizer uma palavra, mas falava com os olhos, com os gestos, com a maneira como passava os dedos sobre o altar subterrâneo a cada cerimônia. Nunca exigiu que alguém a sucedesse. Como Tomás, sabia que o chamado não se ensina, se manifesta. Às vezes em sonho, às vezes numa brisa que entra pela janela, às vezes num livro que cai da estante na página certa. E quando isso acontece, a pessoa entende. Não precisa de explicação, só precisa descer e ouvir. Alguns anos depois da morte de Tomás, uma seca violenta atingiu a região. Muitos campos morreram. Animais foram vendidos, famílias inteiras migraram para cidades maiores. Mas em San Miguel, uma coisa inexplicável aconteceu. A fonte atrás do cerro, aquela mesma que Itzel mostrara ao padre décadas antes, brotou com força dobrada. A água escorria clara e fria, suficiente para abastecer toda a comunidade. Foi chamada de milagre, mas os mais antigos apenas sorriram.
Sabiam que aquela nascente era mais antiga que qualquer missa, que qualquer título episcopal. Era como se a própria terra tivesse respondido, não com raiva, mas com gratidão. O bispo Dom Renato, já aposentado, escreveu em seu diário pouco antes de morrer que aquela visita a São Miguel foi o único dia em que sentiu Deus sem barreiras, que viu o céu mais nítido dentro da cripta do que em qualquer catedral, que aprendeu ali o que os livros não ensinam, que fé não se define por quem grita mais alto, mas por quem se ajoelha mesmo quando ninguém está olhando. Suas anotações nunca foram publicadas, mas circulam entre alguns padres como uma espécie de evangelho íntimo, uma lembrança de que a autoridade também pode se curvar diante do mistério. Já nos tempos mais recentes, com celulares, internet e novas construções ao redor, San Miguel continua discreto. Os turistas passam direto. Os forasteiros acham o lugar bonito, mas nada impressionante. E isso é exatamente como deve ser. O segredo sobrevive no cotidiano, entre o cheiro das velas artesanais e o som das galinhas. Ao amanhecer, de vez em quando, algum morador nota que há uma pedra atrás do altar que parece ter se movido levemente. Mas ninguém comenta. Só baixam os olhos, fazem o sinal da cruz e seguem em frente. Porque sabem que, às vezes, a fé mais poderosa é a que se guarda calada. E em meio a tudo isso, o nome de Tomás Mendoza continua sendo pronunciado com carinho, mas sem alarde. Não virou santo, nem mártir, mas também não foi esquecido. Ele está nas histórias contadas nas varandas, nas orações, antes do parto, nos olhos dos que entram na igreja e sentem um arrepio leve, como se algo ali os estivesse tocando sem permissão. E talvez esteja mesmo. Porque quando alguém escolhe guardar o sagrado com humildade, ele não se apaga, ele se espalha, lentamente, profundamente, como a água que corre por túneis invisíveis, até florir onde ninguém esperava. Dizem que quem passa uma noite em San Miguel de los Remédios sonha diferente. Não são pesadelos nem visões. São sonhos que parecem lembranças de algo que não se viveu, mas que mora dentro da pele. Cânticos em línguas que a mente não conhece, mas o coração reconhece. Imagens de fogo, de terra úmida, de mulheres cantando em roda enquanto o céu escurece sem pressa. Ninguém sabe explicar. Mas há quem acorde com lágrimas nos olhos, sem saber o porquê. Talvez seja o eco da cripta, ou talvez seja o próprio chão sussurrando histórias que ainda não terminaram de ser contadas. O seminarista que Itzel levou ao túnel anos atrás, hoje é o novo pároco do vilarejo. Seu nome é Julian, tem pouco mais de 40 anos e uma voz pausada, dessas que escutam antes de falar. Nunca mencionou os túneis em público, nunca precisou, mas sua forma de conduzir as celebrações, de escutar os moradores, de abençoar com uma mão e oferecer chá de manjericão com a outra, tudo nele carrega um traço do velho Tomás. Há quem diga que Julian tem algo diferente nos olhos, uma espécie de ternura ancestral. Talvez seja isso o que resta quando alguém se ajoelha diante de algo maior do que entende e escolhe permanecer. Certa tarde, um grupo de estudantes universitários chegou ao povoado com câmeras e gravadores. Queriam documentar lendas e tradições locais. Falaram com artesãos, parteiras, lavradores. Tentaram entrevistar Julian, mas ele recusou gentilmente. Aquilo que se guarda não se grita, solo se respira. Ainda assim, uma das alunas, curiosa, sensível, de olhos inquietos, notou algo estranho ao entrar na igreja. O chão parecia vibrar levemente quando ela se aproximava do altar. Não disse nada na hora, mas à noite sonhou com um velho de barba branca e olhos doces, sentado sob uma figueira, oferecendo-lhe um pequeno códice de pele. Ao voltar para a capital, escreveu um relato do sonho, sem saber se era invenção ou lembrança. Anos depois, voltaria a São Miguel com outra intenção, não mais para registrar, mas para aprender.
Foi acolhida como filha e, mesmo sem entender tudo, sentiu que ali, entre o milho e os cantos baixos, havia um ensinamento que nenhum livro da universidade podia oferecer. Aprendeu a ouvir os ciclos da terra, a respeitar os silêncios, a entender que nem tudo que é verdade precisa ser explicado. E quando chegou sua hora, desceu ao túnel pela primeira vez. Não por ousadia, mas porque sentiu que era a hora certa. Aos poucos outros também chegaram, não em multidão, mas em pequenos círculos, sempre guiados por algo que não sabiam nomear. Alguns voltavam transformados, outros apenas em paz. Nunca era igual. Cada um encontrava o que estava pronto para ver. Era esse o segredo. O sagrado não se impunha, se revelava lentamente como a bruma que desce dos cerros sem pedir licença. E San Miguel, tão pequeno no mapa, se tornava um centro invisível de uma fé mais funda, mais ampla, mais antiga do que qualquer templo ou cruz poderia conter. Foi Itzel quem escreveu, com sua caligrafia simples, a única frase hoje gravada numa tábua de madeira atrás do altar. Ninguém sabe quando ela colocou ali, nem se pediu permissão, mas nenhum pároco ousou tirá-la. Diz: "Donde arde em silêncio, também habla Dios." E essa frase basta. Para quem entra, para quem crê, para quem, mesmo sem entender, sente que ali, sob cada pedra, pulsa algo que nunca se apagará. Às vezes, em noites de vento forte, os moradores juram ouvir cantos subterrâneos vindos debaixo da igreja. Não é medo o que sentem, é respeito. Há quem diga que é a terra respondendo às orações. Outros acham que são apenas correntes de ar passando por antigas galerias. Mas os mais velhos sabem que o fogo sagrado nunca deixou de queimar, só mudou de forma. Que o altar de obsidiana lá embaixo continua sendo tocado com reverência, que os ossos sentados nos nichos ainda escutam, e que, de tempos em tempos, quando a humanidade esquece, aquele lugar lembra. Em uma dessas noites, Julian desceu novamente com Itzel. Já fazia anos desde a última vez. A cripta estava como sempre, quieta, intacta, viva. Mas havia algo novo. No centro, sobre o altar, repousava um pequeno objeto que ninguém tinha deixado ali. Era o rosário de Tomás, o mesmo que ele segurava no dia em que foi encontrado morto na sacristia. Julian o reconheceu de imediato. Itzel, com os olhos marejados, assentiu em silêncio. Não disseram nada, apenas compreenderam. O tempo não apaga os passos de quem caminhou com o coração limpo. Apenas os devolve, no momento certo, como semente que dorme até a estação certa. Nos dias seguintes, uma névoa leve começou a cobrir as colinas ao amanhecer. Não era densa nem assustadora, era como um véu suave, como uma lembrança flutuando no ar. E havia flores, muitas flores. Brotavam nos lugares mais improváveis, entre pedras, ao redor do antigo cemitério, nas rachaduras das paredes de adobe. O povo dizia que era sinal de bênção, que o padre Tomás havia deixado um rastro bonito atrás de si, que o que é cuidado com silêncio floresce. E naquele ano, mesmo sem chuva abundante, as colheitas foram generosas, como há muito não se via. Um artista local, que havia partido para a cidade décadas antes, voltou ao vilarejo para pintar murais. Não contou a ninguém, mas dizia que uma voz o havia chamado nos sonhos. Escolheu pintar o interior da escola primária, e ali, entre pinceladas de cor ocre e azul profundo, retratou uma cena que ninguém entendeu completamente. Um homem idoso segurando uma vela acesa diante de uma caverna escura, enquanto atrás dele uma jovem de olhos brilhantes e uma mulher de mãos abertas esperavam em silêncio. Quem conhecia os guardiões reconheceu os traços, mas ninguém comentou, porque em San Miguel o que é sagrado não se explica, se cuida. O mural virou uma espécie de altar informal.
Crianças deixavam flores secas ali antes das provas. Mães tocavam a parede quando voltavam da consulta médica. Jovens se ajoelhavam ali em silêncio antes de partir para a cidade grande. Era como se algo naquela imagem dissesse: você não está sozinho. E talvez dissesse mesmo, porque, como Tomás escreveu uma vez em um dos seus bilhetes escondidos: Lo que baja ao corazón, já nos sube como dúvida, sino como certeza. E é assim que o povo de São Miguel segue vivendo, com a certeza de que há mais entre o céu e o chão do que os olhos veem. À medida que os anos passam e novos párocos vêm e vão, alguns ficam sem saber da história, outros desconfiam, alguns sentem, mas a cripta continua lá, viva, com seu altar, seus ossos sentados, seus símbolos esquecidos pelos livros, mas lembrados pelos ventres, pelos dedos, pelas vozes baixas que ainda sabem cantar em náhuatl sem nunca terem aprendido. A igreja de Nuestra Senhora de los Milagros segue sendo a mesma por fora, mas por dentro há um fogo que nunca se apagou. E enquanto alguém descer os degraus com respeito e coragem, aquele pacto seguirá sendo renovado, noite após noite. Na comemoração de 100 anos da paróquia sob o nome de Nossa Senhora dos Milagres, uma celebração modesta foi organizada. Vieram pessoas de outros povoados, alguns estudiosos da arquitetura colonial e até um repórter curioso da Rádio de Jalisco. Durante a missa solene, Julián falou pouco. Disse que os verdadeiros milagres de São Miguel não estavam nas paredes ou nas imagens, mas no modo como o povo resistia sem perder a fé. E que havia ali, naquele vilarejo esquecido, uma aliança antiga entre a luz e o barro, entre o invisível e o cotidiano. As palavras calaram fundo. Na saída, uma senhora muito idosa, que ninguém conhecia bem, aproximou-se do altar e deixou um punhado de cinzas sobre a pedra. Depois tocou a testa no chão e foi embora sem dizer uma palavra. Ninguém ousou impedi-la. Aqueles que viram a cena apenas sentiram que aquilo fazia sentido, ainda que não soubessem por quê. No dia seguinte, encontraram uma flor de obsidiana brotando atrás da igreja. Nunca ninguém vira nada igual. Preta, lisa, com reflexos violetas. Itzel acolheu com delicadeza e a colocou junto ao altar subterrâneo. Era o último sinal que precisavam. Os mais novos começaram a perguntar sobre o padre Tomás com mais frequência. Queriam saber quem ele era, o que fez, por que sua história não estava nos livros. Julián respondia com cuidado. Não inventava lendas, nem fazia dele um herói. Dizia apenas que foi um homem que soube escutar, que carregou um segredo não como fardo, mas como semente, e que sua maior virtude não foi obedecer cegamente, mas permanecer fiel à verdade que sentia, mesmo quando ela não cabia nas palavras dos outros. E assim, sem precisar de estátuas ou homenagens, Tomás Mendoza se tornava eterno. De tempos em tempos, alguém de fora tenta racionalizar o que há em São Miguel. Querem escavar, documentar, publicar, mas algo sempre acontece. A estrada fecha por causa da chuva, o gravador falha, o pesquisador adoece por uns dias e, ao final, desistem. Não por medo, mas porque entendem que ali certas coisas não se extraem, se recebem. Não é um lugar para quem busca respostas prontas. É um lugar para quem aceita conviver com o mistério. Para quem entende que fé não é o oposto de razão, mas sua irmã mais velha. Na escola do vilarejo, toda criança aprende uma música que não está nos livros. Canta-se nas manhãs frias, de mãos dadas. Fala do fogo que vive embaixo da terra, da água que corre entre pedras, da mulher silenciosa e do homem que escutava o chão. Ninguém sabe quem escreveu, mas todo mundo sabe cantar. E quando chegam forasteiros, os pequenos oferecem a canção como boas-vindas, como um aviso terno de que ali, quem escuta com o coração, sempre vai encontrar abrigo.
Itzel partiu numa manhã clara, cercada por flores e colibris. Morreu como viveu, sem dizer uma palavra. Mas deixou um caderno com páginas em branco, no altar subterrâneo. Sobre a capa, uma frase em náutle traduzida à mão. Toca el corazón e verás la raiz del mundo. Desde então, o caderno permanece ali, aberto, esperando que outros escrevam. Não com caneta, mas com gestos, com decisões, com silêncios. Porque ali, mais do que qualquer dogma, o que vale é a intenção com que se pisa o chão. Julián continua servindo a paróquia, já com cabelos grisalhos, mãos mais lentas e o mesmo olhar atento. Nunca buscou reconhecimento, mas todos sabem que, como Tomás, ele também carrega a chama. E que um dia, quando chegar sua hora, deixará outro sinal. Pode ser um bilhete, uma planta, uma chave, porque em San Miguel ninguém morre de verdade, apenas muda de lugar dentro da história. Uma história que segue sendo contada sem pressa, como se o tempo ali soubesse que o sagrado nunca corre. E quando a noite cai sobre as colinas azuis e o céu se enche de estrelas grandes como frutos maduros, ainda se vê uma vela acesa dentro da igreja. Às vezes trêmula com o vento, outras vezes parece brilhar mais forte quando ninguém está olhando. E há quem diga que, bem no fundo, se escuta uma voz grave, tranquila, como a de um velho amigo. Diz, sigue ardiendo, no tengas miedo. E o coração entende, porque mesmo nas sombras, a luz sabe o caminho. Tomás não queria ser lembrado como um mártir, nem como um rebelde. Queria ser lembrado como um guardião, e foi. Não de paredes, nem de relíquias, mas de uma ligação profunda entre mundos que pareciam opostos, mas que, no fundo, nasceram do mesmo sopro. A cripta continua lá, não como ameaça, mas como ventre. Um lugar onde o sagrado pulsa debaixo da pedra, esperando apenas que alguém desça com humildade e ouça. San Miguel de los Remédios segue invisível nos mapas, mas para quem conhece sua história, é um ponto de luz, um lembrete de que o divino pode morar onde menos se espera, de que o silêncio também reza, de que o fogo, quando cuidado com respeito, nunca se apaga, apenas muda de forma, e que às vezes a fé mais verdadeira não grita, sussurra.